todas as empresas de desenvolvimento de software utilizam algum sistema de versionamento de aplicativos. Esses sistemas, em geral, são utilizados para controlar a concorrência de desenvolvimento entre vários programadores e também para facilitar a atualização de sistemas nos clientes que já possuem sistemas em andamento. No caso do Pluni, nós temos uma diferença bastante grande das demais empresas, porque no Pluni todas as definições de sistemas, dados e aplicativos ficam dentro do próprio banco de dados, ou seja, não existe código-fonte. O código-fonte, definições e triggers e inclusive os dados de visualização de telas e eventos ficam todos contidos em tabelas do banco de dados. Então, um único banco de dados vai conter todas as definições de sistema, ou seja, todo o aplicativo sem exceção, mais os dados do cliente. Para resolver essa questão, então, nós criamos um sistema chamado MVS, ou Sistema de Microversionamento. O sistema de microversionamento ele resolve esse problema, fazendo com que os dados e as informações de definições de sistemas consigam conviver perfeitamente numa atualização de sistemas. Algumas tabelas, então, do sistema, que são tabelas-chave para o sistema, como a tabela de definição de classes, de definição de colunas, de definição de triggers, enfim, de todas as definições de aplicativos, elas são marcadas como para propagar para o MVS. Então, esse conjunto de tabelas, quando ocorre qualquer tipo de alteração nela, elas propagam e gravam um registro no sistema de microversionamento, como se fosse uma microversão nova do sistema. Algumas tabelas, como, por exemplo, tabelas globais, né, tabelas que são independentes de empresa, independentes de filial, mas que são realmente globais, também são marcadas para propagar via MVS, como, por exemplo, se existe uma tabela de status do pedido e essa tabela é global, jamais é alterada, né, e ela faz parte das triggers, das definições do sistema, essa tabela deve ser marcada também como para propagar pelo MVS. Então, dessa forma, toda vez que a tabela é alterada, é criado um registro de propagação do que ocorreu naquela tabela para as demais empresas. Então, quando cada usuário loga dentro do sistema de desenvolvimento Pluni, no nó zero que nós chamamos, que é o nó que dá origem a tudo, onde todos os sistemas são inicialmente desenvolvidos, e faz qualquer tipo de operação de alteração de um campo, por menor que seja, né, vai ser gerado um registro de MVS, um registro de log, dizendo o que foi feito, quem fez, quando foi feito. Então, tudo isso fica registrado no sistema. Os clientes que têm sistemas implantados, os sistemas ficam conectados ao sistema do nó central, do MVS, porém não recebem as atualizações até que o programador solicite, né, que seja propagado todas as atualizações para o servidor remoto. Quando essa propagação é feita e o programador decide que isso deve ser feito, então, temos ali, por exemplo, 1000 logs, né, 1000 registros diferentes de alterações que foram feitas, né, e nessa propagação, então, o servidor central vai se conectar via internet com os servidores remotos e vai passar, então, ordenadamente, esses 1000 registros de MVS, fazendo com que, então, o servidor remoto seja atualizado. Uma vez atualizado, o próprio MVS vai solicitar que seja recompilado o servidor remoto e após a recompilação, então, nós teremos os dois servidores, tanto o nó central quanto o aplicativo remoto, totalmente em sincronia, totalmente atualizado. Eventualmente, em alguns casos, a gente pode ter um conflito, né? Ou seja, a gente pode, por exemplo, definir no nosso servidor central aqui que um determinado campo não pode ser nulo, e antes ele poderia ser nulo. E no servidor remoto a gente pode ter esse campo com dados nulos. No momento que nós fazemos a propagação do MVS, né, e logo é dado um alter table no servidor remoto, o MVS deve reclamar, né, porque o banco de dados vai gerar uma exceção dizendo que ele não pode alterar para não nulo um campo daquela tabela, porque a tabela contém valores nulos naquele campo. Então o MVS vai parar naquele momento, né? As informações que foram passadas até aquele momento vão ser comitadas no banco de dados, né? E o programador deve ir, então, nesse sistema remoto e resolver essa questão,
colocando eventualmente dados nesse campo, seja quais forem, ou excluindo esses registros, né, e passando novamente o MVS para o servidor remoto, onde ele vai então conseguir comitar aquele registro e aí seguir adiante. O MVS propaga as informações na mesma ordem que elas são gravadas aqui, garantindo a seriação. Então, isso quer dizer que é totalmente seguro. Se uma informação é realmente comitada no banco de dados local, é seguro que ela vai ser comitada também no banco de dados remoto, ou é seguro também que, caso haja qualquer tipo de exceção, o MVS vai acusar qual foi a exceção e tu vai poder continuar fazendo a operação do momento que ela parou. A mesma coisa com a relação de transações, né? A gente tem no Plune diversas transações, como por exemplo a criação de uma tabela, onde a gente abre um begin, dá um insert, né, para a criação da tabela e dá vários inserts para a criação de campos dessa tabela. E no final há um commit, né? A mesma coisa é propagada exatamente da mesma forma, abrindo um begin, abrindo a transação, continuando a inclusão dos registros na mesma sequência e, por final, o commit. Então, é feito, na verdade, exatamente o que é feito no servidor de nível 0, local de desenvolvimento, é feito nos servidores remotos, de forma que não há problema em relação a isso. É interessante notar que esse é um problema que qualquer empresa de software se depara, principalmente as empresas de software que têm banco de dados, né, e ainda mais as empresas que têm bancos de dados datacêntricos, né. Tradicionalmente, uma empresa tem um executável e tem um banco de dados sobre o qual aquele executável roda. Quando se faz uma alteração no executável, se uma empresa usa um sistema padrão, como o Subversion, por exemplo, ou o CVS, né, o CVS vai trabalhar com as alterações de dados que foram feitas no aplicativo executável, porém não vai trabalhar com as informações que alteraram, por exemplo, no banco. Então, de certa forma, numa empresa de software tradicional, nós vamos ter alterações que são feitas nos executáveis e, eventualmente, alterações que vão ser feitas no banco de dados. E o executável funciona de forma casada com o banco de dados, o que não é muito diferente de como ocorre no Plune. A diferença é que, na implantação, né, na atualização do sistema no cliente, é necessário ser sobrescrito simplesmente os executáveis e é necessário que o banco de dados também seja alterado para contemplar a nova versão de sistemas executáveis, sob pena de alguma coluna, por exemplo, necessária não estar presente e o sistema passar a dar bug. No caso do Plune, esse problema não ocorre, isso não é transtorno, né, porque não existe executável, só existe o banco de dados e o sistema de microversionamento ele vai contemplar todo e qualquer situação semelhante a essa. Vai passar todas as informações necessárias para a alteração de sistemas. Na mesma ordem, vai passar as alterações de tabelas. Então, a ordem vai ser respeitada, né? Vai ser feita a criação de uma tabela, depois a criação de outra tabela, depois a alteração de alguns dados, depois a alteração de eventos, etc. E a gente não vai ter, na verdade, que se preocupar com essa questão de banco de dados. Ou seja, o banco de dados é simplesmente totalmente transparente no caso do MVS.